Olá, bom dia. Eu sou o professor Augusto Francener. Essa é os sofistas. A primeira pergunta que devemos fazer é quem eram os sofistas? Bem, os sofistas eles eram professores itinerantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles ficavam andando de cidade em cidade, passando por ela. E assim, eles eram muito do diálogo, de ficar trazendo as suas ideias através da retórica para as pessoas. E eles usavam essa retórica, né? O que é essa retórica? É justamente a arte da fala, né? De trazer artifícios argumentativos. Então eles ficavam argumentando com as pessoas por onde passavam. Eles atuavam na Grécia. Aqui nós temos um mapa da Grécia. Eles atuavam nessa região aqui da Grécia. Lembrando que a Grécia é ali na Europa, né, perto da África e da Ásia. Então eles atuavam aqui. E esse período que eles atuavam era um período em que os cidadãos gregos estavam muito interessados em aspectos da vida pública e da vida política. Então por isso eles eram procurados para fazer essas argumentações. Eles não tinham muitos escritos, então boa parte do que sabemos sobre eles veio de outros dois filósofos, que são Aristóteles e Platão. E os sofistas eles têm esse nome porque eles utilizavam um recurso chamado de sofismo, um recurso argumentativo, que pode ser considerado uma falácia ou silogismo. Esse deve falar, mas professor, o que quer dizer falácia ou silogismo? Bem, eles eles usavam argumentos, mesmo que falsos, para defender uma ideia. Isso quer dizer um sofismo, uma falácia, um silogismo. Então, eles não estavam tão preocupados com a verdade. Então, isso diferenciava eles dos outros filósofos, porque os filósofos eles estavam na busca de verdades absolutas, enquanto os sofistas estavam na busca de vários pontos de vista. O que eles queriam era vencer discussões através do argumento, e ainda que fossem falsas as ideias deles. Então aqui nessa ilustração aqui nós vemos o filósofo falando assim: as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. E aí o sofista diz: o homem é a medida de todas as coisas. Então aqui percebam que o filósofo ele fala que existe uma coisa verdadeira ou falsa. O sofista não, fala o homem que é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem é aquele que pode dizer o que é verdadeiro, o que é falso. Ou seja, eles consideravam a verdade uma coisa relativa, ou seja, que não é absoluto. Então, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade. Então eles usavam esse tipo de retórica, de argumentação. E esses homens, eles eram muito contratados pelas pessoas. Então, e assim, por causa dessa questão também de que eles não tinham uma verdade absoluta, esse termo foi mudando, porque naquela época os sofistas eles eram, a palavra significa sábio, mas aí depois, futuramente, hoje nós reconhecemos que essa palavra passou a ser um sinônimo de falseamento intelectual, ou seja, de um argumento falso. Se alguém fala alguma coisa para você que você percebe que tem uma coisa falsa, aí você fala, esse aí é um sofista. Então Aristóteles foi o que definiu isso primeiro, né? Foi um filósofo, porque Aristóteles brigava muito com esses homens, discutia muito com eles. Então ele falava que sofismo é uma sabedoria aparente, ou seja, parece ser sábio, mas na verdade não é. Então um sofista hoje que as pessoas usam é uma pessoa assim, mas parece que tá falando bonito, né? Tá falando uma coisa que é verdade, mas não, assim, na verdade ele só tá te enganando com palavras bonitas. Isso é um sofisma. E assim, mas esses homens óbvio que tiveram importância na Grécia Antiga, porque eles
eram famosos por esses debates que eles promoviam. Eles eram contratados por pessoas para defender um ponto de vista que aquela pessoa queria que ele defendesse. Então, isso acabou sendo importante para a noção de democracia, né, no uso do diálogo para o conflito de interesses, né, em vez de descer a porrada, né, usar a espada. Então, essa questão surgiu muito com os sofistas, esse uso do diálogo, e ficou famoso. Então, veja como que era uma coisa famosa naquela época. As pessoas adoravam ver os debates, né, com os sofistas. E aqui nós temos uma lista de alguns sofistas famosos, como Gorgias, Hípias, Protágoras e Trasímaco. Então, alguns sofistas famosos, a maioria deles do 5º século a.C. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom dia.